Olá, bom dia, tudo bem com você? Mais um sábado, mais um momento para estudarmos o tema da nossa lição do trimestre, a promessa, a aliança eterna de Deus. E o tema de hoje é a descendência de Abraão. Vamos estudar esse tema aqui, é bem interessante. Quem é a descendência de Abraão nos dias de hoje? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Antes, porém, quero cantar com você. Santo, Santo, Santo. É o hino que vamos cantar nesta manhã. Cante conosco. Vamos orar. Pai querido, Instagram não é só... Agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez poder estudar a Tua Palavra e queremos colocar agora em Tuas mãos o nosso estudo desta manhã. Que tenhamos sabedoria para entender os Teus ensinamentos e que o Teu Espírito Santo coloque as Tuas palavras em meus lábios para transmitir essa mensagem para que possamos ser o Teu povo eleito, escolhido para a Tua honra e glória. Participa conosco desse estudo agora, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O verso para memorizar, nós encontramos ele em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esse povo santo? Quem é esse sacerdócio real? Quem é essa geração eleita? Quem é essa nação santa? Povo de propriedade exclusiva de Deus? Quem é? Você e eu. Nós somos este povo. Os que aceitamos e confiamos na mensagem da volta de Jesus. O Israel moderno é uma terra de contrastes. Israel moderno é uma nação industrial que ostenta algumas das tecnologias mais sofisticadas do planeta.
que vão desde fabricação de produtos farmacêuticos até o desenvolvimento da mais atual memória flash na maior fábrica da Intel do mundo. Apesar de tudo isso, lá ainda se pode ver beduínos morando em tendas e mudando-se de um lugar para o outro, vivendo de forma semelhante àquela que Abraão viveu há quase 4.000 anos. Na verdade, o próprio nome Israel traz à mente várias ideias, frequentemente conflitantes. Muitos pensam na nação de Israel como aquela que foi estabelecida em 14 de maio de 1948, quando foi reconhecido o Estado de Israel pela Organização das Nações Unidas. Outros imaginam o Israel da Bíblia como um povo de Deus que viveu há muito tempo. A igreja se identifica como Israel de Deus hoje. Os dispensacionalistas também podem pensar em um Israel de Deus no futuro, um povo que eles acreditam que ainda reinará na terra por 1000 anos. Se estivermos pensando no Israel do passado, do presente ou do futuro, a grande pergunta permanece: quem faz parte do verdadeiro Israel de Deus? Apenas os descendentes de sangue de Abraão? Exclusivamente aqueles que possuem a cidadania do Estado de Israel hoje? Uma combinação de judeus e cristãos? Quem? A igreja cristã mesclada? Quem pertence ao verdadeiro Israel? Você pertence ao verdadeiro Israel? É o evidente desígnio de Deus de que o Israel que ele estabeleceu no Egito se tornasse um povo santo ou uma nação santa, indica claramente que foi iniciativa dele, de Deus, tomar os descendentes de Abraão, torná-los uma nação santa. Essa observação esclarece que o antigo Israel, designado pelas expressões povo santo ou nação santa, não era caracterizado por uma santidade inerente que o tornava digno de mérito. Em vez disso, o termo santo expressa a escolha divina que separou a este povo, ou o apartou de outros povos e das práticas pagãs, para cumprir um propósito específico do plano de Deus para a salvação do mundo. De especial significado é o fato de que Israel deveria ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso já está lá em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. A expressão reino de sacerdotes não é sinônima de nação santa, nem se reduz à ideia de ser sacerdotes reais ou reis sacerdotes. O cenário é a aliança do Monte Sinai. Aparece lá em Êxodo 19, em que Deus conferiu esse título ao povo de Israel. Revela que a expressão reino de sacerdotes designava Israel como um povo da aliança. Esse povo da aliança deveria ter um propósito entre as nações e os estados vizinhos. Deus planejou que, por ser um reino sacerdotal, eles prestassem serviço às nações do mundo, estando no meio delas como um reino de sacerdotes, atuando na sociedade como um todo, a fim de revelar a Deus e os seus caminhos a esse povo todo. Interessante que nosso tema começa falando sobre escolhidos entre todos os povos. E o texto é Deuteronômio 7, verso 6. Ele está escrito na lição, podemos ler na lição ou podemos ler na nossa Bíblia. Deuteronômio 7 e o verso 6. Vamos achar aqui na Bíblia agora. Deuteronômio 7 e o verso 6. Aqui nós podemos ler o seguinte: porque tu és povo santo do Senhor, santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Aqui aparece uma representação dos fracassos de Israel. Deus havia colocado Israel, que havia sido especificamente escolhido
como povo para ser representante de Deus na terra. Entretanto, apesar de Deus colocar Israel no meio das nações, na ligação geográfica e estratégica entre os 3 continentes, eu tenho falado isso, eu me lembro sempre do meu professor de história que chamou aquela região onde Israel foi estabelecido como a encruzilhada do mundo. Os 3 continentes habitados e que se tem notícia e onde havia a maior população era Ásia, Europa e África. E para você ir de um continente ao outro, qualquer um deles, fatalmente você passaria ali pelo povo de Israel. Então Israel foi colocado naquele ponto estratégico com o objetivo de instruir, ser o instrutor espiritual do mundo todo dali. Entretanto, Israel falhou. No entanto, não foi um fracasso total, pois naquela época, assim como hoje, Deus sempre teve o seu remanescente fiel, ou o seu grupo fiel que permaneceu cumprindo a missão. Não resta dúvida de que o Senhor escolheu especificamente o povo hebreu para ser o seu representante especial na terra. E Deus deixou claro que a promessa da terra era uma promessa condicional. E se nem assim vocês me obedecerem, diz ele, arrasarei completamente a terra em que vocês moram, e vocês serão espalhados pelas outras nações. A desobediência traria ao Israel literal a perda da terra prometida. Aí surge uma pergunta: por que Israel foi escolhido por Yahvé? Isso era inexplicável. E eu tenho uma teoria, não sei, eu imagino que talvez já vi algumas coisas nesse sentido. O povo de Israel foi escolhido porque foi o único que aceitou o chamado, na realidade. Deus o chamou, Deus escolheu, o chamou e ele atendeu. Certo? Israel era um povo pequeno. Não havia grande prestígio, nem uma cultura preponderante, não possuía nenhuma qualidade pessoal especial que justificasse a escolha. A eleição foi unicamente um ato divino, uma escolha divina. A principal causa para essa escolha está no mistério que se chama amor divino. No entanto, o fato é que Deus amou Israel e o escolheu, honrando assim a sua promessa que ele havia feito aos pais, Abraão. E depois repetida a Isaac, Jacó e aos demais. Israel havia sido escolhido em virtude do amor de Yahvé por esse povo, por aqueles descendentes. Ele foi libertado da escravidão do Egito por uma demonstração de poder sem igual para a época. Uma vez que essa nação compreendesse esses grandes fatos, eles perceberiam que realmente é um povo santo e especialmente estimado, amado e apaixonadamente cuidado por Deus. Portanto, qualquer tendência do povo de Israel em renunciar a essa condição tão nobre era extremamente repreensível. Esse é um comentário que J.A. Thompson, do livro de Deuteronômio, escreveu. Então, de acordo o acordo sobre a terra, na parte de segunda-feira, nos fala em Gênesis 35:12. A terra que dei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Essa foi a promessa feita. Essas palavras, essa profecia, essa promessa foi feita a Jacó. A morte de Moisés sinalizou a conquista iminente da terra prometida.
Lá em Josué, no capítulo 1, você vê. A travessia milagrosa do Jordão forneceu um sinal visível da presença constante de Deus e mais evidências de que era seu propósito dar a eles a terra prometida. As pragas no Egito, a travessia no Mar Vermelho, 40 anos no deserto, recebendo alimento, recebendo comida, não tendo roupas rasgadas, enfim, foram dezenas de demonstrações do cuidado de Deus por esse povo durante esse período todo. E agora, por último, a travessia do Jordão. Em época de cheia, o povo passou pelo leito do rio. Na época da morte de Josué, lá em Josué no capítulo 23, o Senhor tinha dado a Israel toda a terra que havia, sob juramento, prometido aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu literalmente. O que havia sobrado dessas nações, lá em Josué capítulo 23, 12, você percebe que são algumas nações que sobraram, se tornou tão impotente que nem mesmo constituiu uma ameaça a Israel, aquelas nações que ficaram. Contanto que Israel aderisse fielmente a Deus, que Israel fosse fiel. Apesar de algumas partes do país terem permanecido nas mãos de povos pagãos, as promessas foram cumpridas. Deus não havia prometido a destruição imediata de todos os cananeus. Ele falou que gradualmente eles seriam eliminados, porque se eles fossem exterminados de uma vez só, muitos territórios ficariam desertos, porque não havia população suficiente em Israel para tomar conta de toda aquela região, e aí corria o risco de animais e aves tomarem conta e animais ferozes, e aí poderia atrapalhar o crescimento e desenvolvimento do povo. Então, por isso não foi feita a destruição imediata de todos os cananeus, mas um extermínio gradual. Em tudo isso, o Deus de Israel agiu de maneira consistente com o seu caráter. Cumpriu o que ele havia prometido. Agora, as promessas sobre a terra não eram incondicionais, mas faziam parte da aliança. Israel deveria cumprir sua parte no acordo, caso contrário, as promessas poderiam ser anuladas. Várias vezes o povo deixou claro que se eles desobedecessem à terra, o Senhor deixou claro, que se o povo desobedecesse, a terra seria tomada. Sabe, é um pouco difícil imaginar como o Senhor poderia ter sido mais claro em suas palavras, em suas orientações para o povo. Mas, infelizmente, mesmo com toda essa clareza, o povo não permaneceu firme. Na terça-feira nós vimos a aliança, Israel e aliança. O texto é de Jeremias capítulo 11, verso 8. Jeremias capítulo 11. E o verso 8. Veja o que diz aqui. Mas não atenderam nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. No capítulo 2 ou 3, deixa só me ver. Há um texto em Jeremias que fala que o povo de Israel passou a seguir os deuses que não eram deuses.
Deus havia prometido, o cumprimento das maravilhosas promessas de Deus, incluindo a promessa da terra, dependia da fidelidade de Israel. E isso diz o texto em Zacarias 6,15, isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Ou seja, se o povo fosse fiel, fosse correto, se mantivesse firme nos princípios, nos ensinamentos de Deus, eles teriam aquilo. Entretanto, se eles fossem desobedientes, Deus ficaria impossibilitado de derramar suas bênçãos sobre eles. Deus não apenas reteria suas bênçãos, como também, em harmonia com a estipulação da aliança, ele tiraria os israelitas da terra prometida e os espalharia entre as nações. Sabe, uma coisa importante. Deus nunca quis castigar o seu povo. Deus nunca quis punir o seu povo. Deus não gosta, Deus não se apraz em trazer derrotas para o povo. Mas a infidelidade contínua de Israel impediu Deus de derramar as bênçãos. Isso acabou deixando ele sem uma escolha. E mesmo assim, ele planejou que a punição era para lhes ensinar lições de fidelidade e obediência. A punição deveria servir também para resgatar o povo. É aquilo que a gente fala. O pai, quando pune um filho, não pune para se vingar do que ele fez. Mas ele o pune com o objetivo de trazê-lo de volta à realidade. E no ano 722 a.C., quando a cidade de Samaria caiu nas mãos dos assírios, o reino do norte, a parte de Israel, experimentou o cumprimento das ameaças divinas, Deuteronômio 28. Um século e meio depois, 505, um século e meio depois, o reino do sul, que é o reino de Judá, foi arrebatado e espalhado por todo o Império Neobabilônico. Então, o Israel e Judá, os dois reinos de Israel que haviam se separado, foram levados cativos. E aí, o exílio de Israel não significou o fim do plano de Deus para seu povo. Porque Deus tinha um propósito especial. Ele manteve a esperança de que os judeus retornariam para a sua terra. O profeta Isaías predisse que o Senhor tornaria a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que foi deixado na Síria, do Egito, de Patros. Viria em todos os lugares buscá-los. Da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das terras do mar, de longe, de onde viessem. Ele ajuntaria os desterrados de Israel, recolheria os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra, ou seja, de todos os locais por onde eles haviam sido espalhados. A apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com Deus. Uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. E aqui eu posso perceber uma coisa muito interessante. Existe uma íntima relação entre comunhão e apostasia. Enquanto há comunhão, há obediência e não há apostasia. À medida que a comunhão vai se deteriorando, vai diminuindo, a obediência também vai ficando de lado até ser abandonada quase que totalmente. E então o que acontece? Acontece a apostasia. Queridos, aqui é o ponto central que nós devemos fixar os olhos. Nunca devemos deixar de lado a comunhão com Deus. Em momento algum da nossa vida, possamos deixar de ter um momento a sós com o nosso Deus, para que possamos cumprir a missão para a qual você e eu fomos chamados em nossos dias atuais. Mas lembre-se, Deus sempre tem um remanescente.
O plano de Deus para Israel, uma entidade política e religiosa, foi frustrado pela longa história de desobediência e infidelidade. Mas, em realidade, o plano de Deus não foi de fato frustrado, porque o verdadeiro Israel, como Deus continua a revelar, é o Israel da fé e obediência. Portanto, dentro da atual entidade nacional, continuaram a existir indivíduos fiéis, israelitas fiéis, povo de Deus fiel. A evidência desse fato vem à tona no caso de Elias, quando 7.000 não dobraram os joelhos a Baal, como ele diz lá em 1 Reis 19. Assim, Elias e aqueles que se recusaram a dobrar os joelhos diante do ídolo constituiu o remanescente, o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. Eles existiam dentro da nação de Israel e continuam existindo até os dias de hoje. Não no povo de Israel, mas no verdadeiro povo de Israel, que é o povo de Deus, aqueles que aceitaram, aqueles que receberam através da bênção dada a Abraão, a verdade da volta de Jesus. Muitos profetas do Antigo Testamento falam desse remanescente fiel dentro da própria nação de Israel. Diz lá em Sofonias, no capítulo 3, versos 12 e 13, mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e de sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Esse verdadeiro remanescente de Israel será aceito no governo do Senhor. Eles são a santa semente, um remanescente santo, inscrito para toda a vida. Esse remanescente fiel não é uma entidade nacional, é de natureza religiosa, possuindo um só coração e um só espírito novo. Estes fiéis viverão baseados na nova aliança e em seus termos. O propósito de Deus de criar e preservar um remanescente fiel dentro da entidade político-nacional de Israel faria deste remanescente o portador das promessas de Deus e os usaria como instrumentos divinamente designados para declarar a glória de Deus entre as nações. Esse testemunho, dado universalmente entre todas as nações e línguas, levaria outros fora de Israel a se juntar aos fiéis para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Portanto, o remanescente fiel constitui o verdadeiro Israel dentro da nação apóstata de Israel. Assim, o verdadeiro Israel é evidentemente uma entidade espiritual, um Israel espiritual não vinculado por um relacionamento de sangue com Abraão. Nesse sentido, vemos a evidência do Antigo Testamento de que Deus anelava um Israel espiritual verdadeiro, que seria constituído pelos descendentes de Abraão e também pelos membros das nações gentias e se tornaria o fiel povo de Deus. Então, na parte de quinta-feira, nós temos o espiritual, o Israel espiritual. Gálatas 3 e Romanos 4, o apóstolo Paulo sustenta a argumentação para provar que homens e mulheres são salvos mediante a fé e que os que têm fé é que são filhos de Abraão. A promessa de bênção pertence a homens e mulheres de fé e não àqueles que meramente afirmam ter um relacionamento de sangue com Abraão. O pensamento judaico, na época do apóstolo Paulo, afirmava que os gentios deviam participar das bênçãos prometidas a Abraão, desde que adorassem a Deus e se submetessem à circuncisão. O apóstolo Paulo, porém, insiste que as Escrituras previram a participação deles das bênçãos prometidas a Abraão antes da introdução da circuncisão. Então, pela fé em Jesus, eles podem participar das bênçãos prometidas a Abraão como descendentes ou como filhos de Abraão. Em Gálatas 3:29 diz: se vocês são de Cristo, são também descendência de Abraão, e como tal, são herdeiros segundo a promessa.
E todos aqueles que, por meio de Cristo, devessem tornar-se filhos da fé, seriam contados como semente de Abraão. Eram herdeiros das promessas do concerto, como Abraão era chamados a guardar e tornar conhecidos ao mundo a lei de Deus, o evangelho de seu Filho, Cristo Jesus. Assim como Paulo, Pedro também afirma que a igreja cristã não é uma coletividade nacional com uma distinta descendência linear de Abraão, mas um povo chamado de cada nação, tribo, língua e povo para constituir um Israel espiritual verdadeiro em todo o mundo. O apóstolo Pedro declara em 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora alcançaram a misericórdia. Pedro afirma que Deus atribuiu à comunidade cristã os privilégios e responsabilidades que ele desejava que o antigo Israel literal e físico experimentasse e cumprisse. Pedro atribui ao verdadeiro povo de Deus vários títulos antes atribuídos ao Israel literal antigo. O texto de 1 Pedro 2,9 cita a aliança sinaítica para se referir à igreja. Os títulos empregados pelo apóstolo enfatizam a eleição divina e expressam o destino da igreja. Em Êxodo 19, verso 16, Israel é apresentado como um reino de sacerdotes ou reino sacerdotal. Por causa da sua desobediência, Israel havia perdido o status de reino sacerdotal. Mas o Israel da fé, a igreja composta de judeus e gentios, recebe esse papel. A comunidade de crentes deve oferecer a Deus sacrifícios espirituais, ou o sacrifício vivo. A designação de uma nação santa também vem de Êxodo 19:6. Isso indica que o verdadeiro Israel de Deus se forma na comunidade de crentes. A igreja está totalmente separada do mundo para representá-lo na terra. E o quarto título, o povo de propriedade exclusiva de Deus, ou, em uma linguagem mais tradicional, um povo peculiar, deixa claro que Deus, por intermédio de Cristo, adquiriu e considera este povo amálgama de crentes para sua propriedade, como sua propriedade especial. Israel literal, entidade político-nacional do passado, foi objeto da afeição particular de Deus, mas essa afeição foi transferida para o verdadeiro Israel, a igreja que é a comunidade de todos os crentes. Todos os títulos de privilégio conferidos ao antigo Israel são agora atribuídos ao novo Israel da fé, o Israel espiritual, o verdadeiro Israel, que é a igreja composta de diferentes raças, nações e povos. A profunda unidade manifestada na igreja como raça, nação e povo de Deus transcende todas as barreiras e distinções. Está fundamentada em Deus, nele somos todos um só. A dádiva dada a Abraão e sua descendência incluirá não somente a região de Canaã, mas todo o planeta Terra. Não foi então por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça pela fé. A Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem se cumprir por meio de Cristo. E assim aconteceu. Os crentes tornaram-se herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Ou seja, a terra livre da maldição do pecado. Patriarcas e Profetas, página 170. Essa promessa será cumprida literalmente quando os santos vierem na nova terra com Cristo para todo sempre. Deus não conhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade, classe social, sexo, coisa qualquer. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação
para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa possa ter livre acesso a Deus. Seu amor é amplo, tão profundo, tão pleno, que chega a todos os lugares e todos podem ter acesso a ele. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos, colocando eles dentro dos limites do trono de Deus. O trono circundado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravo, pessoas livres ou coisa semelhante. Todos somos iguais. Profetas e Reis, página 669. Em Cristo, somos todos um. Não existe diferença. Resta-nos agora permitir que a direção divina em nossa vida, agora e para que um dia estejamos todos juntos na nova terra, reunidos no grande povo de Deus, reunido no lar eterno. No lar eterno. Será uma bênção. Será uma maravilha estar com você lá. Que tal? Vamos estar prontos para fazer parte deste Israel espiritual e estarmos morando com Cristo por toda a eternidade? Que isso seja uma realidade também na sua vida, no dia de hoje e por todo o seu viver futuro também. Venha a Cristo, venha a Cristo. É o hino que a gente vai cantar para terminar. É um hino curtinho, mas é muito significativo. Cante conosco. Vamos orar. Pai querido, que a escolha de sermos teus filhos, a escolha que fizemos de sermos instrumentos teus, de aceitar ser o Israel moderno, possa ser uma escolha que cada pessoa faça diariamente e assim se vincule a ti e tenha um estreito relacionamento com a tua maravilhosa graça e o teu poder. Que tu nos conduzas, nos abençoes nesse dia, para que possamos fortalecer a nossa aliança contigo, sendo fiéis e leais a ti e mantendo uma comunhão íntima e completa pelo teu amor e pela tua graça. E pela fé, possamos alcançar vida plena em teu lar eterno. Permanece conosco neste sábado, guiando-nos e fortalecendo a nossa fé em ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostou da nossa lição de hoje? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não lembre-se de curtir o trabalho, o material. Lembre-se de colocar um joinha, um positivo, para que você possa receber também, inscreva-se para que você possa receber também as notificações quando a gente vai fazer uma nova programação. Que Deus abençoe você, que você tenha um sábado bem tranquilo e agradável na presença de Deus. E já já nós estamos de volta. Daqui a pouquinho a gente volta com o culto de hoje. Até já!